Seguinte, galera, a situação que eu queria que vocês entendessem desse capítulo, ele é o seguinte, que a gente está discutindo aqui sobre o aparecimento dessa civilização islâmica, certo? E como é que ele está acontecendo mais ou menos ao mesmo momento em que o Império Romano está se fragmentando. Então o que a gente vai ter? Prestem atenção nisso quando vocês estiverem lendo na apostila e sacando nos vídeos, né? Que no momento em que aquela unidade do Império Romano ela se fragmenta, ou seja, ela se divide por conta das invasões bárbaras, ao mesmo tempo uma outra sociedade, uma outra civilização paralela à Europa, ela está se fortalecendo. E a grande diferença desses dois casos vai acontecer o seguinte, porque nesse mundo islâmico, né, ou seja, partindo da região da Arábia, onde existiam várias tribos politeístas, isso é o foco, certo? Onde existiam várias tribos que acreditavam em vários deuses, cada tribo, cada aldeia, cada região tinha sua própria forma de governo, tinha sua moeda, tinha suas crenças. E a partir do momento em que o Maomé ele começa a pregar a existência de Alá como um único Deus, ou seja, a grande transformação, né, a grande modificação que esse profeta faz é criar uma sociedade que passa do politeísmo para o monoteísmo. E inicialmente isso daí vai gerar uma série de perseguição, né? Ele não vai ser bem aceito, ele não vai ser bem-vindo nessas várias aldeias, principalmente em Meca, né? Porque já é uma cidade comercial, já é uma cidade forte, que tinha seus governantes. Mas à medida que essa sociedade ela começa a adotar a religião islâmica, né, a religião muçulmana, porque esse é outro ponto. Eles têm o mesmo significado, né? Islamismo e muçulmano fazem parte da mesma religião, é a mesma coisa. Eu queria que vocês entendessem que várias dessas tribos, várias dessas aldeias, elas começam a aceitar esse monoteísmo, aceitar Alá como único Deus, aceitar as pregações do Maomé como as diretrizes para a sociedade, ou seja, aquilo que ele está colocando como moral, aquilo que ele está colocando como quais são as práticas da religião, quais são as práticas do comércio, o que as pessoas têm que fazer para poder se relacionarem uma com as outras. Então, a partir do momento que essa civilização, que essa sociedade, ela adota esse modelo, as tribos elas começam a se unir. Então é isso que eu queria que vocês entendessem dessas diferenças entre o que está acontecendo na Europa para o que está acontecendo nesse mundo que parte do Oriente, porque ele parte da Arábia, que é uma região, isso é geografia, e ela vai se expandindo. Cada vez mais a religião muçulmana ela vai dominando outras localidades, e à medida que ela adota essa nova religião, essas tribos que antes eram separadas, elas vão se unindo. E isso traz uma força imensa para esse mundo islâmico, porque eles vão ter uma mesma moeda, uma mesma regra, uma mesma língua, um mesmo padrão de medida, certo? E isso para o comércio, isso para o governante, tudo isso é muito mais fácil, né? Tudo isso traz vantagens. Ao mesmo tempo, a Europa está passando pelo processo oposto. Aquilo que era uma unidade, aquilo que seguia a mesma regra do Império Romano, né? Aquele bloco, aquela civilização inteira, ela começa a ser dividida e cada região da Europa começa a ter o contrário, começa a ter sua própria moeda, sua própria língua, sua própria regra, suas leis, o seu líder. Apesar da religião católica ser a mesma, né, ela se mantém como a padrão, o que a gente vê no mundo islâmico é uma unificação, o que traz um fortalecimento para essa sociedade. Beleza? Foquem nisso quando vocês estiverem lendo a apostila, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Tem aí umas questões específicas, né, a respeito do que é a Hégera, de como é que eles mudam o calendário, quais são as práticas, mas
principalmente, e foca nisso porque isso vai ser fundamental para a gente entender depois, na verdade, a outra frente, a frente B, que esses muçulmanos, essa religião islâmica, nesse processo de expansão, ela chega até mesmo a entrar para dentro da Europa, que é a ocupação do território da Península Ibérica. Então, aonde existiam ali as terras de Portugal e Espanha, elas vão ser dominadas pelos mouros, que depois vão ter uma influência direta no processo de navegação, certo? Por quê? Porque os muçulmanos eles vão trazer tanto conhecimento, tanto tecnologias, livro, mapa, ferramenta, instrumento, ideias, que quando existiu o processo de unificação, que depois vai ser aí fundamental para a expansão marítima, vai ser a pré-existência, ou seja, já tem esse conhecimento do mundo islâmico que vai permitir, por exemplo, as grandes navegações marítimas. Beleza? Foca nisso, depois a gente comenta.